Bom dia, Ricardo. Bom dia, André. Tudo bem? Tudo jóia? Olha, estamos juntos aí novamente em mais uma gravação para o nosso canal. Hoje com um tema bem interessante, falando sobre os nossos idosos, né? Isso aí. Muito Falar, obrigada aí pela disponibilidade. vou falar sobre mim mesmo hoje, sobre os nossos idosos. Sobre o futuro de todos nós, né? Com certeza. Tá bom. Legal. Ricardo, podemos começar? Claro, Então pode tá bom. começar. Ricardo, quando trabalhamos, né? Nós trabalhamos juntos na Redditor. Você era conhecido por manejar muito bem os pacientes idosos com problemas clínicos, muitas vezes associados às demandas psiquiátricas. De onde você adquiriu tanta experiência? Bom, vou tentar resumir, André. Eu acho que o paciente idoso, a gente tem pouca margem de espaço para erros. O idoso é muito frágil clinicamente, a energia vital é mais baixa, é um paciente que toma outras medicações, portanto é mais sujeito à interação medicamentosa, é um paciente que é mais sujeito a efeito colateral por conta do metabolismo do ser mais lento, o remédio tem, a gente chama de meia-vida, dura mais tempo no organismo, né? A gente confunde muitas vezes um sintoma psiquiátrico, a gente não sabe bem se aquilo é por um motivo puramente orgânico, se é psicológico, são as duas coisas. Então, o idoso, ele é muito delicado. A gente tem que ter um raciocínio clínico muito bem estruturado, né? A gente tem que seguir uma lógica e estar sempre atento, né, a observar cada um dos sintomas, o que pode sustentar esses sintomas, né? Será que é A, é B, é A e B, ou A, B e C? Como é que você consegue excluir determinadas hipóteses e se aproximar a outras, né? Então, é muito, muito importante que a clínica, né, o trabalho clínico, né, um trabalho clínico humanizado, seja bem feito. Então, eu acho que, assim, é uma lógica que eu adquiri na minha própria formação. Minha formação ela já foi centrada em multidisciplinaridade, né, equipe multidisciplinar, trabalhar junto com o geriatra, junto com o clínico geral, junto com o cardiologista, junto com o psicólogo, junto com a enfermagem. Então, a minha formação já teve esse olhar de equipe multidisciplinar, transdisciplinar, de ter essa troca, né, de percepções, o projeto de tratamento, que a gente chama de projeto terapêutico, ser construído de forma compartilhada, né, envolvendo essa equipe e envolvendo o paciente. Claro, tem paciente idoso que não tem condição de ter essa autonomia, mas envolver sempre os familiares, as decisões serem compartilhadas, né? Sempre numa lógica, né? Sempre procurei trabalhar, aprendi a trabalhar assim, né? Que o especialista tenta transferir conhecimento para o não especialista, né? Então, é uma lógica que a gente chama de matricial, uma lógica que vem de países de origem britânica, né? Onde você não apoia o tratamento no especialista, né? O tratamento fica focado no generalista, que tem suporte do especialista. Então, eu aprendi isso desde sempre, né? O matriciador, que é o especialista, né? Por um contato telefônico ou por uma consulta compartilhada juntos, né? O médico não especialista e o especialista, transferir conhecimento para esse não especialista, né? Até porque isso enriquece muito o tratamento, considerando o fato de que esse especialista não vai estar ali presente o tempo todo, né? Cada conhecimento que é transferido do especialista para o não especialista, para a próxima vez, por outro caso semelhante, né, que o não especialista for tratar, ele vai tratar melhor, né? Então, esse tipo de lógica veio lá de trás.
Depois veio a minha experiência em dar aula de psicofarmacologia em pós-graduação, né? Eu sempre gostei, sempre me dediquei a estudar psicofarmacologia, mas eu me deparei numa situação muito, muito delicada, que eu tinha que sustentar o meu raciocínio para os alunos, né? Eu tinha que fundamentar, né, a lógica do que eu estava fazendo. Eu tinha que fundamentar minhas escolhas no manejo de psicofármacos. Então, eu acabei estudando muito psicofarmacologia, estudo até hoje, né? Uma referência mundial nossa é o professor Stahl, né? Ele é da Califórnia, mas é professor em Cambridge. E a gente sempre se preocupou, né, em fazer o uso da medicação no seu modo mais equilibrado. E aí, concluindo a sua pergunta, né, eu acho que também vindo da minha lógica de aprendizado, fazer um prontuário extremamente bem estruturado, onde eu possa, mesmo eu mesmo, né, se falhar minha memória, compreender a sequência lógica do que eu venho fazendo, né, para não fazer uma batalha naval, né, e a gente conseguir não cometer erros básicos. E, principalmente, quando você extrapola isso para dentro de uma UTI, para dentro do hospital geral, você sabe que é muito delicado, né? Nós trabalhamos juntos no São Luís do Anália, e depois eu tive a responsabilidade de replicar isso, né, em mais 6 unidades de São Luís, da Redditor. Então, você tem uma equipe multi muito grande, seu prontuário tem que ser extremamente didático. O não especialista que lê seu prontuário, ele tem que entender o seu raciocínio. O plantonista, mesmo da psiquiatria do dia seguinte, também, né? E ali eu fui obrigado a tentar levar ao limite isso, né? Porque pacientes graves, pacientes saindo de intubação, com risco de intubar, pacientes em estado confusional, falando de idosos, né? Pacientes em quadros depressivos, né, secundários a um câncer, né, pacientes em quadro demencial, né, enfim, pacientes com muita complexidade, aonde você, volta a dizer, se você cometer algum erro, o paciente faz rebaixamento de nível de consciência, faz depressão respiratória, você perde o paciente, né? É lógico que trabalhar com o idoso não é diferente de qualquer outra área. A gente tem uma prioridade com a questão de segurança, né? Isso é imprescindível em qualquer trabalho, né? Mas o idoso, realmente, você tem que ter uma percepção de segurança e você tem que ter a disponibilidade de estar ajustando, porque tudo muda muito rápido, né? Por isso que o idoso fica na UTI, porque agora está de um jeito, daqui 3 horas está outro, né? De um dia para o outro muda muita coisa, né? E não estou só falando na UTI, o paciente estando na sua casa, numa casa de repouso, às vezes a gente, não, vamos esperar, vamos observar mais uma semana, idoso não tem como fazer isso, né? Então a experiência veio, eu acho que, principalmente, André, dentro dessa sequência, né, de ter que estar sempre, como é que fala? Perseguindo, né, esses cuidados, né? Seja, pelo que você está trazendo para nós, é a questão, um dos aspectos muito importantes e fundamentais é aquilo que a gente já discutiu anteriormente, que é a questão da importância da multidisciplinaridade. Inclusive, nós temos um vídeo gravado já no canal falando sobre a importância da equipe multidisciplinar em determinados casos, principalmente em se tratando de idosos, né, Ricardo? Sim, com certeza, né? Acho que a multidisciplinaridade, né? Ela é a diferença, às vezes, entre vida e morte. Perfeito, ok. Ricardo, nós sabemos que a demência é um assunto extremamente delicado e complexo. E como que você aborda esse assunto?
Olha, eu não pretendo aqui, eu não vou conseguir, né, em poucos minutos, falar tudo que se precisa saber sobre demência, mas topo o desafio de tentar trazer o que é importante, né? Então, assim, o idoso, ele naturalmente vai ter um envelhecimento do corpo como um todo, envelhecimento cerebral, né? E esse envelhecimento cerebral, ele vai ocorrer sempre, mas ele pode ter um ritmo mais lento, um ritmo mais rápido, né? E entenda-se que o idoso vai perdendo a reserva neuronal, né? Ele, com o tempo, vai perdendo, e para atividades cotidianas pode ser que a gente não perceba essa perda, mas ele tem menos reserva de atividade neuronal, e situações estressoras de ordem orgânica ou de ordem psicológica põem em xeque essa reserva, né? E muitas vezes é nessa hora que a gente vai ver realmente esse problema, essa situação. Então, a questão da demência, a gente ouve muito falar do Alzheimer, né? É uma demência específica, tá? Ela não tem um tratamento curativo para agir sobre a fisiopatologia específica, né, da demência de Alzheimer. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, tá? Como assim clínico, Ricardo? Não tem ainda um exame laboratorial, um exame de imagem, né, um teste que vai dizer ou não é, tá? Você tem um conjunto de sintomas, né, um conjunto de alterações, os exames são mais para excluir outros problemas, mas o diagnóstico é pela apresentação clínica, tá? Então, a demência, ela tem aí uma perda neuronal mais rápida do que o envelhecimento, tá? Com uma característica muito específica na demência de Alzheimer, que vai afetando a memória, né, de uma forma mais significativa, né, e a parte cognitiva como um todo. E uma característica muito importante: o paciente, ele, quando você aponta que ele está com falha, ele nega. Ele nega, se defende e te ataca. Isso é muito comum. A demência de Alzheimer é um dos indicativos, é a pessoa não ter percepção de que ela está tendo problemas de memória. Tá? A demência de Alzheimer, o paciente não vai chegar para você e vai falar: olha, doutor, eu estou pedindo ajuda porque eu estou com uma dificuldade de memória. Não é tão comum. Tá? Então, é uma demência que pode ter uma progressão mais rápida ou mais lenta. Tem que se imaginar que o cérebro é muito complexo, então pode acometer mais uma área do cérebro do que outra, dando todo um contorno diferente para o quadro, né? Preservando certas áreas, certas funções. A pessoa fica com alterações comportamentais com o tempo, pode ter sintomas depressivos, né? A pessoa vai ficando com um processador, né? Com o computador muito defasado, então é como se fosse um computador velho que você joga muita informação e ele trava. Então, a pessoa se desorganiza quando você muda os horários, muda a rotina, muda o local. Ah, Ricardo, vamos deixar ela um final de semana em cada filho. Geralmente isso dá problema. A pessoa se perde, se desorganiza, né? Ela se perde, às vezes, dentro da própria casa, né? Não lembra que tomou banho, não lembra que já comeu, geralmente não quer tomar banho, uma das coisas bem significativas, tem uma recusa pelo tomar banho. Então, é um processo que se inicia mais lento, pode ser mais rápido, mas sempre vai envolver um prejuízo aonde a pessoa tenha perda de autonomia, né, e prejuízo no autocuidado. Tá? Então, eu sempre falo, tá na dúvida, procura ajuda. Né? Procura ajuda para o seu familiar. Porque quando você tiver certeza que é Alzheimer, geralmente a gente perdeu o time de iniciar o tratamento. Né? Então, tem situações que a gente fica na dúvida. Pô, será que é envelhecimento, perda neuronal, envelhecimento, a perda cognitiva secundária à idade? Será que é Alzheimer? E aí nós temos um outro ponto também muito comum, vou falar do mais comum, tá, André? Que é a demência vascular. A demência vascular, ela está correlacionada a diabetes crônico, hipertensão crônica, alterações na hiperlipidemia crônica.
Esses processos levam a microisquemias, né? Problemas na microcirculação cerebral, né? E perdas neuronais secundárias a isso, de tal maneira que a gente pode dizer que não tem praticamente Alzheimer puro. Você tem Alzheimer, mas demência vascular, né? E você tem situações que seja só demência vascular. Ricardo, mas não dá para fazer uma diferenciação por exame? Na realidade, seria um exame anatomopatológico, uma biópsia do cérebro. A gente não faz isso, né? Mas a gente trabalha pela parte clínica. Tem um outro aspecto também importante na diferenciação, que é a pseudodemência. O que é pseudodemência? O idoso está deprimido e muitas vezes essa depressão dele vai pegá-lo diferente como pegaria um jovem. Então pega ele sem muita reserva e aí ele faz um quadro cognitivo. Então ele faz falhas de memória, ele fica muito apático, lentificado, e aí a gente fica na dúvida, será que é demência? Tem casos que pode ser a apresentação da demência, a pessoa vai se apagando, só que na pseudodemência você dá antidepressivo, a pessoa, né, volta, né? Então você pode ter associação entre as coisas, que é mais complexo ainda. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com idoso, porque além de eu me sentir útil, vamos assim dizer, né, ajudando... Não, eu tenho muito respeito pelos idosos, acho que isso foi da minha formação, tenho muito carinho por idoso, né, da minha formação cultural, né, a gente tem muito respeito por idoso. Então, a gente tem que estar atento, porque pode ser mais para um lado ou mais para o outro. Tá? Eu não gosto de iniciar o tratamento para demência depois que eu tenho absoluta certeza de que é demência. Por quê? Porque a gente perde o time, né? Hoje em dia a gente tem duas opções clássicas aí, são a memantina, que é um medicamento neuroprotetor, tá? Tem um mecanismo agindo sobre sistema glutamatérgico aqui, né? O sistema glutamatérgico é excitatório, então inibe esse sistema, inibe essa excitação, o neurônio preserva mais. E os anticolinestéricos, a acetilcolina, quando sobe, dá uma melhora na cognição. Veja, não estamos falando de tratamento curativo, estamos falando de tratamento para amenizar o impacto da progressão da doença. Tá? Invariavelmente, a gente tem que estar muito atento a sintomas depressivos, alterações comportamentais, né? Insônia, né? Às vezes o idoso tem insônia. A gente tem algumas medicações antidepressivas que são positivas para o idoso, outras que são contraindicadas. Ricardo, está com uma alteração comportamental, uma agitação, né? A gente tem alguns antipsicóticos modernos, que tem um perfil muito menor de efeito colateral, em dose gotas ou solução, mas também tem outros que são absolutamente contraindicados. Então, mesmo os que têm indicação para ser dado, você precisa fazer algo, que aqui eu vou tomar a liberdade de dizer, homeopático, precisa fazer dosado, né? Dá hoje, observa amanhã, verifica, divide a dose, né? Então, esses remédios no idoso ficam com a duração mais longa, né? O fígado o fígado produz menos enzimas no idoso, que destroem os remédios, então o remédio fica mais longo. Então, na dúvida, a gente divide em 2 doses, em 3 doses, observa a reação, tem que estar muito atento a tudo, né? Então, tem que ter reavaliação contínua, checar a interação medicamentosa, verificar a entrada de novas medicações, né? A gente tem que ter uma visão no tempo muito forte, né, dos eventos que foram ocorrendo e que mudanças que houve, para você tentar entender por que será que ocorreu aquilo, como é que você vai intervir. O idoso também, qualquer infecção urinária já faz o idoso entrar no estado confusional. Lembra que o cérebro tem uma reserva baixa? Ele entra no estado confusional, né, ou faz algum sintoma comportamental. Então, trabalhar com idoso significa ter disponibilidade, significa
trabalhar muito perto com a família, porque é a família que fica mais tempo, ou numa casa de repouso, na equipe da casa de repouso fica mais tempo, que vai colher informação, né? São informações que a gente vai precisar muito mais desses cuidadores, dos familiares ou dos cuidadores, do que propriamente do paciente. O paciente você vai olhar, vai observar, mas você, lógico, segue uma linha a partir disso, mas a delicadeza das decisões não vem através disso. Vem através de você treinar o familiar, treinar o cuidador ao que observar e tentar trazer para você com cuidado. A gente não vai acreditar ponto. O cuidador falou, a família falou. Não, a gente tem técnicas para tentar ir certificando daquilo que está sendo dito. Então, a gente precisa fazer um controle geriátrico, do cuidado geriátrico estrito, né? O paciente tem que estar controlado, na medida do possível, da sua anemia, da sua função renal, hepática, do seu colesterol, do seu triglicéridos, do seu diabetes, da sua hipertensão, né? Vitaminas, né? Então, o geriatra geralmente assume esse cuidado, né? Vai lá, Ricardo, o geriatra, ele também cuida de demência, de fato, né? E muitos cuidam muitíssimo bem, né? Mas a experiência que eu tenho, né, tendo trabalhado tantos anos com equipe multi, com geriatra, que um bom psiquiatra, ele vai saber manejar melhor o psicofármaco do que o próprio geriatra. Então, a importância de se trabalhar junto, né, é muito grande, né? Eu acho que isso potencializa, né? Testagens, André, as testagens valem a pena? Às vezes, você fazer um teste, uma avaliação neuropsicológica, é interessante, né? Algo a mais. Mas o diagnóstico não vai se dar por uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela pode até ser, em alguns casos, um elemento estressor do paciente. E a gente, muitas vezes, tem vieses de distorção, né? E a sensibilidade de um bom clínico, né? De um médico com muita experiência vai ser muito maior do que de uma avaliação neuropsicológica. A gente não vai dar conduta em função de uma avaliação neuropsicológica. Desculpa, André, eu acabei me estendendo, né? Me empolgo com o assunto. Eu gosto muito de trabalhar com idosos, né? Mas é isso, em relação ao que você me perguntou sobre, né, como é que eu abordo, né, o assunto da demência. Posso ter esquecido coisas, mas acho que é mais ou menos isso, né? E demência é um assunto realmente muito complexo e delicado. E a questão da família, como você bem pontuou, e o time é complexo, porque muitas vezes perde-se o time de cuidar daquele paciente por dificuldade de aceitação da família, né? A família começa a perceber alguns sinais e sintomas, mas não quer aceitar a possibilidade de ser um quadro demencial, então acha que é da idade, fica protelando, e aí quando leva-se ao médico, já está numa condição um pouco mais tardia, né, Ricardo? Os próprios médicos também, assim, por insegurança, também acabam caindo nisso, assim, é muito comum. Né? Não, vamos observar, vamos esperar. Você tem que ver os antecedentes familiares, né? Você tem que... Né? O Alzheimer tem um componente genético, você tem que ver o histórico. Poxa, o paciente é diabético há 30 anos, sabe? Não vamos esperar, entendeu? Vai dar problema, entendeu? Ricardo, nós sabemos que você, quando foi diretor da Mil, você criou uma estrutura de suporte por videoconferência, né, de assistência por videoconferência, para casos psiquiátricos de unidades de alta complexidade. Como você teve essa ideia? Como que foi todo esse planejamento e a experiência em cima desse trabalho? Bom, eu acho que isso veio na consequência de tudo que eu já conversei, né? Então, quando eu saí da Redditor, eu fui para a Mil já com essa proposta de integração de rede, né? Você poder acompanhar o paciente em toda a trajetória da linha do cuidado. Porque o grande problema que nós temos é que o paciente se perde
Isso é um problema financeiro para a empresa, isso é um problema para a saúde das pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um idoso, tá? Então, o idoso fica na UTI, supondo que tenha uma equipe multi na UTI, que nem sempre tem, supondo que tenha um psiquiatra na UTI, que nem sempre tem, quando tem, nem sempre um psiquiatra preparado para esse tipo de cenário, né? Então, supondo que você tem tudo isso, supondo que estabilizou a parte clínica, estabilizou a parte comportamental, e que você vai dar alta para esse paciente. O que vai acontecer? O paciente chega em casa, tendo saído do hospital com aquelas receitas, vai para um cenário novo, né? Já muda o cenário. Todo idoso em condições demenciais, quando muda, ele desorganiza. Todo mundo sabe que quando ele troca de um quarto para UTI para o outro, ele desorganiza. Quando ele vai do quarto para UTI, ele desorganiza, né? Porque ele perde as referências. E ele vai para casa, às vezes ele organiza ou desorganiza, né? Ele é sujeito a fazer alterações clínicas no dia seguinte. Alterações clínicas, alterações comportamentais. E aí é que a família fica perdida. Por quê? Porque não é um paciente que precisa de home care, de repente. Não é um paciente que precisa de home care. Só que é um paciente que precisa de uma supervisão mais intensiva. Aí esse paciente desestabiliza, né? Aí esse paciente interna de novo. Então você tem reinternações constantes devido a essa falta de integração na linha do cuidado, né? Isso a Mil e as outras operadoras já vêm cada vez mais compreendendo isso. É um desafio enorme, tá, Andréia, para superar isso, porque é um problema cultural, né? Cultura é tudo aquilo que a gente faz sem pedirem para fazer. É a última coisa que muda. Então, a cultura nossa é médico-cêntrica, hospitalocêntrica. Então, todo o cuidado é centrado no médico, o médico está no centro, o hospital está no centro. Não é o paciente que está no centro. Não é a família que está no centro. Não é a equipe multi que está no centro, né? Então, esse tipo de cuidado que a gente vem tentando superar, ele ainda existe, né? Isso é uma regra, entendeu? É difícil você ter uma exceção. Então, o que eu bolei a partir de toda a experiência que eu tive? A gente vai pegar, então, como a gente não pode ter psiquiatra em toda unidade de hospital geral, né? Então, a gente vai pegar e vai estruturar hospitais hub, vamos chamar, era hub que a gente chamava, hospitais tronco, onde você deixa uma equipe de psiquiatria presencial naquela unidade de hospital geral. Então, geralmente eram hospitais principais, então esse psiquiatra ele ia ajudar a cuidar localmente, cuidar do pronto-socorro, dar suporte à UTI, às enfermarias. As pessoas não sabem quanto tem de demanda de... Um dia a gente faz, né, André, uma gravação, quanto tem de demanda psiquiátrica ou de saúde mental tem no hospital geral. É muito, né? A gente acompanhava cerca de 10% do hospital. Acompanhar, né? Mas são 300 leitos, 30 pacientes, acompanha 30 pacientes por dia. Coisa, então, né? é muito. Então, demanda local, né? Só que aí, esses médicos, ficando 24 horas, tinham uma certa ociosidade do tempo para essa demanda local. Então, a gente criou uma equipe multi, assistente social, psicólogo, a enfermagem, e a gente falou, poxa, vamos montar alguns leitos de psiquiatria em um hospital geral. Nem todo paciente que está em crise precisa ir para um hospital psiquiátrico. Uma internação mais longa. Muitas vezes, um leito de transição, né, é suficiente para o paciente descomprimir, organizar e depois dar seguimento. Então, a gente construiu alguns leitos com vidro blindado, tudo muito organizado, preocupado com a segurança, para atender esses pacientes. Só que, mesmo assim, como a equipe era grande, tinha uma ociosidade. O que a gente fez? Esses psiquiatras ficavam responsáveis por dar suporte a todas as outras UTIs e PSs dos outros hospitais, inclusive em outros estados, fazendo orientação médico a médico, né?
fazendo consulta compartilhada, que é quando você faz consulta por videoconferência, na outra pronta um enfermeiro ou médico, junto com a família, junto com o paciente, né? Então, a gente passou a fazer um segmento ativo. O paciente sai do hospital psiquiátrico, a gente monitora, né, por videoconferência ou por contato telefônico, até esse paciente chegar no ambulatório, para esse paciente não se perder nesse processo, né? Então, a gente construiu indicadores para acompanhar, monitorar todo esse sistema, né? E foi uma experiência, né, está sendo ainda, eu saí, mas focar mais no meu consultório, mas o colega que ficou no meu lugar é um amigo meu, e eu tenho sempre notícias deles, inclusive esse projeto foi inscrito logo antes de eu sair para um concurso, né? A Mil, acho que as pessoas não sabem, ela é de uma empresa americana chamada United Health Group, que é a maior operadora de saúde do mundo. Então a gente foi inscrito num concurso para premiar ideias, né, projetos de integração de rede, e a gente ganhou esse concurso, né? Então, resumidamente, André, eu acho que a videoconferência tem suas limitações, mas principalmente para uma pessoa inexperiente. Se você tem um psiquiatra que tem muita experiência, né, a videoconferência se reduz as limitações, porque você está no contato, você consegue perceber muito mais, se maneja muito melhor, se vincula e facilita, né? Então, acho que a videoconferência veio, né, o atendimento por telemedicina, né, veio para ajudar a amarrar muito esses processos, né? Não sei se eu expliquei de um jeito aceitável. Não, perfeito. E parabéns pela ideia. Realmente é um trabalho que é extremamente importante e com índice de adesão muito alto, né? Pelo conforto, pela comodidade e pela acessibilidade das pessoas, né? Tanto dos profissionais quanto dos familiares, né? Melhor adesão, isso mesmo. Sim, sem dúvida. Ricardo, eu sei que você dá suporte a algumas casas de repouso para idosos. Fala um pouquinho sobre esse seu novo trabalho. Na verdade, esse trabalho não é novo, né? Os pacientes que saíam do São Luís, né? Eu atendi, a gente, apesar de eu chefiar outras unidades de São Luís, o que eu ficava mais era o Anália. Então, a gente acaba vinculando com o paciente, com a família, e o paciente pega segurança, saía de alta, e, por exemplo, ficando em casa ou indo para uma casa de repouso, pediam para eu dar seguimento. Então, como é que eu organizo isso, que não é muito diferente do que normalmente eu faço por videoconferência. Então, atualmente tem feito só consultas por telemedicina, né? A gente faz a consulta com a família, trazendo as informações, por vídeo, por reunião de videoconferência, né? Então, muitas vezes vai ter 3 familiares, né? Tem que ser uma consulta mais longa, as pessoas vão se colocando, a equipe que está cuidando, né? De cuidador ou uma enfermeira, se estiver na casa de repouso, e aí você vai juntando essas informações, aí eu olho para o paciente. Tem pacientes que têm um nível de interação, tem pacientes que acabam não tendo, mas eu vou olhar, e ao olhar aquele paciente pela internet, eu estou escaneando uma série de informações que eu vou juntando com as que eu já tenho, e aí eu vou estabelecer junto com essa equipe, né, vou enxugar essas informações, deixá-las mais organizadas, mais claras, e vamos seguir uma lógica. Eu gosto que essa lógica seja compreendida pela equipe que está cuidando e pelos familiares, porque isso traz segurança, sensação de segurança, e nós criamos pessoas que se tornam observadores ativos, né? Que vão ter um olhar mais... Eu falo que a gente só reconhece aquilo que a gente conhece.
Então, se você traz mais informação, a pessoa vai ter um radar mais aberto para outras coisas. A gente, então, estabelece um diagnóstico amplo, uma conduta, né? As receitas vão por SMS, por WhatsApp, né, eletrônicas, tirando as azuis. Azuis a gente usa muito pouco em idoso, benzodiazepínico em idoso é contraindicado, exceções. E o que eu gosto de fazer? O que eu faço? Eu crio um grupinho da família, né, e da pessoa de referência na clínica, né, e ali eu mando as receitas, ali eu mando o prontuário, eu mando a prescrição, né, e a conduta, e ali eu vou me organizando, né, o pessoal vai trazendo demandas ali, exames, dúvidas clínicas, né. Tem situações que são mais corriqueiras, tem outras situações que a clínica me liga, né, porque aí tem um contato para alguma dúvida mais específica, né? A interação não só com a equipe de enfermagem, de cuidadores, mas a interação com o geriatra, né? Porque tem muita coisa que o geriatra está lá no dia a dia, tem algumas dúvidas, né? Assim, o psiquiatra, nessa condição, interage muito com a parte clínica, mas ele não assume os cuidados clínicos do paciente, ele tem que ter um raciocínio que olha para o clínico, né? Mas o geriatra tem um papel extremamente importante, né, de tomar decisão, falar, olha, houve essa alteração, será que é melhor fazer exame de sangue, de urina? O geriatra vai contribuir, ele vai falar, não, eu acho que dá para esperar, ou vamos pedir para colher aqui, ou vamos levar pronto socorro, né? Tem esse cenário, né? A ideia é tentar equilibrar o máximo possível o humor e o comportamento do paciente com o mínimo de efeito colateral, né? Trazendo qualidade de vida, né? Trazendo mais conforto, né? Quantos idosos a gente vê que fica gritando, se você não souber manejar bem, ele para de gritar, mas aí ele fica completamente apático, né? Claro que a própria patologia também pode ir consumindo a atividade neuronal e deixar o idoso apático. Então, é um cenário muito delicado, né? Eu acho assim, se for fazer, tem que fazer direito. E a videoconferência facilita muito nesse sentido, né? Você consegue integrar 3 familiares na mesma reunião, junto com 3 filhos, né? Junto com a equipe, né? E pela experiência, né? Quem tem mais experiência, né? Dá para manejar bem, né? Você fala, vamos esperar. Eu não faço mais consulta por presencial, desde que eu comecei a ter uma demanda muito alta, e a parte minha de gestão também me obrigou a ter que gerenciar o tempo, né? Mas você imagina você ter que esperar o psiquiatra ir na unidade, entendeu? Chegar lá, aí ele vai ver, ele dá uma conduta, aí o quadro altera, não, mas ele tem que ir na semana que vem, né? Eu não acredito nisso, entendeu? Eu acredito que se você tiver uma equipe bem treinada, né, você consegue fazer as intervenções rápidas, né? Porque o idoso, a gente perde ele muito rápido, né? Ele instabiliza muito rápido, ele muda muito rápido. Não sei se eu consegui explicar, André. Não, perfeito. Foi extremamente esclarecedor. Idoso é um tema que dá para a gente desenrolar muitos subtemas aí, né? Muito interessante falarmos sobre a terceira idade, sobre os idosos especificamente. Tem alguma coisa que você gostaria de pontuar, complementar para a gente finalizar? Eu acho que não, André. Assim, eu acho que deu para resumir. Se a gente precisar, a gente grava outro vídeo, mas acho que deu um pouco para resumir essa experiência, que é uma experiência, inclusive, que as pessoas não fazem nem ideia de que exista, para te falar a verdade. Né? É tão básico, né? Mas é tão fora do comum que as pessoas nem fazem ideia de que exista, como funciona, como é que se organiza, né? Então,
eu tenho orgulho de dizer assim que foi uma das coisas que eu construí, né, não sozinho, lógico, junto com uma série de pessoas que contribuíram, mas é um orgulho que eu tenho, entendeu? É um dos orgulhos que eu tenho. Ricardo, gostaria muito de te agradecer pela participação, pela parceria, por dividir um pouquinho da sua experiência, né, sobre os idosos. E até o nosso próximo encontro. Obrigado, André. Fico feliz de estar contribuindo também. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.